Olá, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 13 de dezembro. Demorei um pouquinho para entrar, mas na verdade, o que eu queria conversar hoje com vocês é o que tem preocupado a gente. É claro que a gente precisa entender a dinâmica da infecção e mais uma série de outras coisas que têm acontecido, mas a gente não pode esquecer e não pode deixar de valorizar uma questão que é a reinfecção. Então, é claro que a infecção, né, a prima infecção, ela ainda é o que mais preocupa, porque é ela que está lotando os hospitais, é ela que está fazendo com que a gente tenha um sistema de saúde, tanto público quanto privado, em diversos locais do Brasil e do mundo, totalmente abarrotados, né? A preocupação maior, é claro, que é sempre a gente não conseguir dar conta disso, né, principalmente dos indivíduos que farão a forma moderada e forma mais grave, que precisarão estar no hospital. Mas o que eu queria passar para vocês é que uma pergunta que me foi feita diversas vezes é se eu já tive a infecção, então eu não tenho chance de ter de novo. Isso não existe. Na verdade, a gente sabe que o perigo de reinfecção ele é muito menor, de novo. Não é teoricamente, provavelmente, se Deus quiser, para todo mundo. É claro que até para afirmar isso é difícil, porque a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai perdurar com anticorpos neutralizantes. Então eu queria primeiro, nessa conversa que a gente vai ter, passar um pouquinho do que eu experimentei, para que a gente possa depois, né, tentar responder algumas perguntas e tentar colocar um pouco sobre a questão imunológica da Covid. Eu até demorei um pouquinho porque eu estava revisando alguns artigos que saíram mais recentes, para tentar passar informações, né, mais recentes para vocês. E eu trouxe alguns artigos do Nature, que é uma revista internacionalmente conhecida do ponto de vista científico, com alto poder de publicação, né? Então, trouxe algumas novidades, algumas questões que já vêm sendo discutidas por cientistas do mundo todo, mas até mesmo sobre a validade da vacina, né? E aí muita gente perguntando, mas poxa, se tem reinfecção, será que as vacinas vão ajudar? Sim, as vacinas vão ajudar, indiscutivelmente. Talvez a gente só tenha que refazê-las como a gente faz nas vacinas da gripe, né? Na vacina do influenza. Mas o que eu queria passar para vocês é só para contar o que aconteceu comigo, e aí até para passar os critérios de reinfecção. Então, assim, todo mundo que faz PCR positivo recorrente, né, o RT-PCR, que é a presença do material genético do vírus na minha via aérea, se ele faz recorrência, ele tem reinfecção? Não. Existem um número de mais ou menos 14,8% das pessoas, de acordo com uma meta-análise publicada recentemente, que poderão fazer recorrência de RT-PCR. Então, a primeira coisa a gente precisa muito entender quem é aquele excretor longo do vírus, ou seja, aquele que vai ficar excretando por mais tempo o vírus na via aérea, e talvez ele seja um contaminante maior, né? Talvez ele tenha poder de contaminação maior para o outro. A reativação, ou seja, aquela pessoa que acaba, depois de um tempo, talvez por um estresse inflamatório novo, ou mesmo um estresse físico, ou mesmo um estresse emocional, essa pessoa que ainda carrega o vírus abre novamente uma manifestação clínica da doença, tentando sempre diferenciar o status pós-Covid, que a gente também já está conseguindo desenhar melhor, né? Estabelecer melhor. Mas então existe, primeiro, o excretor longo, ou seja, aquele que mantém RT-PCR. E nessa meta-análise que eu revisei essa semana, a média de 15% das pessoas podem ter até 35 dias de persistência do RT-PCR, nesses estudos que foram coletados nessa meta-análise. Ou seja, um número relativamente grande. A gente ainda não sabe se esses 15% que persistem com RT-PCR positivo, eles ainda ficam contaminando. Essa é uma dúvida que ainda a gente não conseguiu resolver, não conseguiu sanar, não conseguiu resolver porque ainda não tem muita publicação com relação a isso. Mas esse é um problema, tá? Talvez 14,8% mantenham o RT-PCR por até 35 dias.
Eu vi alguns pacientes até com 48 dias de RT-PCR positivo, mas bem, clinicamente bem. Bom, um outro problema para todo mundo entender é a recaída ou a reativação da doença. Ou seja, é aquele paciente que, de certa forma, um mês depois, e aí geralmente menos de 3 meses da primo infecção, ele reativa a doença. Ele volta a fazer sintoma e aí você vai lá e coleta o RT-PCR e ainda está positivo. E aí você fala, poxa, será que ainda está positivo porque ele é um excretor longo? E aí provavelmente é isso que acontece. Por quê? Porque a carga viral ela vem reduzindo. Ou seja, é um indivíduo que tinha um CT e uma carga viral X, e depois ele tem um CT e uma carga viral X por 2. Né? Então, a carga viral reduz com o tempo. Isso pode ser considerado uma reativação da doença, porque ele teve sintoma clínico novamente, mas ele vem num decréscimo de carga viral. Agora tem um terceiro ponto que a gente precisa destacar. Tem sido discutido no mundo todo os critérios de reinfecção. Então, quem que eu vou dizer que está com uma segunda infecção? Esse indivíduo provavelmente tem que obedecer a 3 critérios, que é o que está sendo estabelecido até agora. Então, é claro que eu não posso dizer para vocês que isso vai ser permanente, talvez isso mude, mas o que tem hoje para definir se é reinfecção? Primeiro, o indivíduo precisa ter mais de 90 dias do primeiro episódio, ou seja, ele precisa ter tido um evento clínico com RT-PCR positivo na primeira data e ele precisa novamente, 90 dias depois, ter um RT-PCR novamente positivo, idealmente que ele tenha uma carga viral diferente da primeira. Então, me exemplificando, a minha carga viral era com um CT lá em julho, a data exata, eu até coloquei no Instagram, mas a data exata do meu RT-PCR foi dia 17 de julho, em que ficamos eu, a nossa cozinheira e a Michele positivos. As crianças não ficaram positivas com 2 RT-PCRs, mas naquele momento o meu RT-PCR mostrava uma carga viral baixa, com um CT alto. Bom, isso me conferiu uma síndrome clínica muito branda. Eu fiquei com dor de garganta 3 dias, e eu contei isso na live, né? Se vocês quiserem, quem não assistiu, tá no meu Instagram para vocês assistirem, como é que a gente vivenciou isso. E eu tive 3 dias de dor de garganta, que foram quarta, quinta e sexta, e na quinta-feira à tarde eu tive uma dor abdominal, que também durou 2, 3 horas. Nada demais. Não tive diarreia, não tive nenhum outro sintoma maior. A Michele ficou com uma síndrome clínica maior, a nossa cozinheira Maria também ficou, mas eu realmente não tive nenhum sintoma maior. Alterei algumas coisas no meu laboratório, então meus exames de sangue, a ferritina aqui, minha ferritina sempre foi baixa, ela foi para 400, o PCR foi discretamente alterado, o leucograma que também não mexeu muito, ou seja, os exames de sangue meu, como marcadores inflamatórios, todos os outros, também não se alteraram. O da Michele, o dímero chegou a 3.600, o meu ficou normal. Bom, essa foi lá em julho a minha primeira infecção, meu primeiro contato com SARS-CoV-2, com RT-PCR positivo. Agora, no início na segunda semana de novembro, eu habitualmente, né, a gente depois de um tempo vai ficando velho, vai se conhecendo um pouco mais, eu faço pelo menos uma vez no ano infecção viral que me gera broncoespasmo, como se fosse uma asma, como se fosse uma bronquite, e eu faço muito essas bronquites virais, né, como se fossem um quadro, para vocês entenderem, de tosse e chiado e às vezes falta de ar. E aí eu estava na terça-feira à tarde, chegando em casa, eu fiz um evento de broncoespasmo. Um evento de broncoespasmo que eu fiz agora foi muito semelhante ao 12º dia da primeira vez que eu fiquei doente, né, lá em julho, em que eu também fiz um broncoespasmo numa sexta-feira à noite e eu fiquei muito desconfortável, mas eu tenho bombinha em casa, usei as bombinhas, me aliviaram. Eu fiz até uma tomografia no dia seguinte por causa do broncoespasmo e minha tomografia foi normal naquele momento. Agora, novamente, eu fiz o broncoespasmo no primeiro dia.
E achei estranho, falei, bom, broncoespasmo, eu sou muito, assim, eu uso máscara o tempo inteiro, eu uso álcool onde eu vou e onde eu tenho um frasco de álcool. A gente vem se cuidando muito e eu realmente não tiro a máscara para nada. E eu acho que é isso que é a melhor forma, porque mesmo sendo assim, a gente pode ter infecção ou reinfecção. Mesmo quem já teve, claro. A gente vai discutir isso. Mas aí, o que aconteceu? Eu pensei, bom, eu só faço broncoespasmo com vírus. Eu não faço com cheiro, não faço com nada diferente. Pode ser que eu tenha novamente algum vírus por aqui. Então, vou coletar amanhã o RT-PCR. Então, no segundo dia de doença, eu coletei o RT-PCR que veio positivo. A diferença desse segundo RT-PCR coletado 4 meses e 1 dia depois do primeiro foi que o meu CT era um CT bem baixo, era um CT de 13 e provavelmente uma carga viral extremamente alta. Isso, confesso a vocês, me assustou bastante, porque a carga viral, a gente tem visto uma carga viral não tão alta e a gente sabe que a carga viral pode ter relação com maior gravidade de doença. Isso, no meu segundo dia com a RT-PCR positivo com uma carga viral alta, com broncoespasmo, eu fiquei certamente apreensivo. E aí contei com a ajuda, claro, de um monte de gente, né? Porque a gente acaba sempre contando com as pessoas e graças a Deus que a gente tem uma rede de cuidado que ajuda muito. Então aqui eu vou agradecer novamente a todos que cuidaram de mim, a começar pela Michele, claro, porque dessa vez eu acho que ela que ficou muito preocupada comigo, ficou tensa, porque realmente eu tossi muito. Bom, então foi um quadro clínico muito mais exuberante do que o primeiro. E eu acho que todas as pessoas que me ajudaram certamente fizeram diferença. Da primeira vez eu não usei nenhuma medicação, agora eu usei algumas medicações e certamente eu fiquei com febre 4 dias, então eu tive febre quarta, quinta, sexta, sábado de manhã eu acordei com 37,1 e no sábado à tarde eu acabei ficando melhor. Deixei de ter febre, então no quarto dia a febre desapareceu, isso me tranquilizou. A febre, vocês sabem, é um marcador de doença, é um marcador inflamatório, né? Então a gente tem usado a febre, a tosse, a falta de ar, a diarreia e a prostração como marcadores muito importantes, né? De gravidade de doença, mas principalmente a febre, ela conta muito. A febre persistente precisa preocupar, né, a gente no que diz respeito ao nosso cuidado. E aí, nesse segundo momento, eu não tive, né, e as pessoas estão perguntando aqui, eu não tive GM e IgG positivo em minuto nenhum. Eu dosei 3 vezes GM e IgG nesse período. Não fiz o RT-PCR de controle, porque eu conversei com amigos e nesse momento a gente já não estava mais fazendo RT-PCR de controle. Voltei a atender 1 mês depois só presencialmente e, bom, e ficou tudo bem. Naquela primeira vez, né, no primeiro episódio. Nesse segundo, que foi muito mais intenso, eu decidi sim, junto com o pessoal, né, que me acompanhou, a gente decidiu fazer na verdade, uma avaliação sequencial da carga viral. Então eu dosei na primeira semana, na segunda semana eu fiz o RT-PCR novamente, e aí o meu CT já tinha caído para 23, 8 dias depois, ainda um CT relativamente alto, mas mais normal do que o primeiro, e depois, na terceira semana, o meu RT-PCR veio novamente negativo agora. Então agora eu tive um RT-PCR negativo de controle, que foi feito há 2 semanas atrás, e com antígeno, que inicialmente também era positivo, que também negativou na última semana, e com o aparecimento de IgG em larga escala. Ou seja, o que aconteceu provavelmente comigo? Eu fiz uma infecção oligossintomática / assintomática praticamente na primeira vez, não fiz anticorpos de classe IgM, que não são válidos para neutralizar o agente viral, mas também não fiz IgG, que teoricamente uma parcela delas certamente será neutralizante, então a gente espera que a gente tenha anticorpos neutralizantes. A gente certamente lá, durante a doença, na primeira vez, eu não fiz uma imunidade celular maior.
como alguns artigos sugeriam, não são todos que fazem essa imunidade celular linfocitária definitiva ou maior, a gente não sabe por quanto tempo que isso existe. Então, o grande problema nessas duas avaliações foi que foram situações bem diferentes. E para mim, como eu experimentei uma doença muito branda no início, a minha segunda foi muito pior. Então eu fiz alteração tomográfica, eu fiz uma pneumonia bilateral, que não foi grande, né, foi forma leve, né, o quantitativo foi de 5 a 25%, mas eu fiz alteração pulmonar e fiz muita tosse, eu usei várias bombinhas, que sinceramente me ajudou demais no broncoespasmo. As bombinhas talvez não ajudem na forma pneumônica explosiva, sem doença brônquica, mas eu fiz doença brônquica associada, então isso me ajudou bastante. Bom, foi dessa forma que aconteceu, né? Semana passada eu já tinha IgG, eu só preciso agora quantificá-los novamente. A gente sabe que o pico de IgG acontece de 3 a 4 semanas, então teoricamente se a pessoa não fez esse pico um mês depois da infecção, pode ser que ela não faça IgG, mas a gente tem visto muita alteração de pacientes que ficaram com IgM muito tempo. Eu tenho pacientes com 5 meses de IgM. E isso não significa atividade de doença, tá? Isso significa só que, na verdade, a variedade de anticorpos que provavelmente aquela pessoa fez, de imunoglobulinas que aquela pessoa fez, foi apenas da subclasse IgM, que teoricamente não é protetora. Mas o que a gente precisa fazer? A gente está ansioso para fazer um teste sanguíneo que vai detectar a quantidade de anticorpos neutralizantes. Então, uma pergunta que também me fizeram: se eu estou com IgG lotado, eu estou protegido? Teoricamente não. Por quê? Porque a gente não sabe de quanto dessa sua IgG, que é o anticorpo interessante para proteção, vai te conferir neutralização quando você entrar em contato novamente com os antígenos do vírus, principalmente o spike. Então, é muito importante que a gente entenda que esses neutralizantes, ou seja, a imunoglobulina neutralizante, ela precisa ser dosada para a gente ter segurança, né? Para a gente saber, olha, eu tenho um nível tal de IgG neutralizante que me protege. Então, os estudos científicos ainda sairão e definindo, inclusive, provavelmente um cutoff, ou seja, provavelmente um nível em que acima daquele nível você está protegido. Abaixo daquele nível, continue se protegendo, porque você não tem imunidade para proteger de uma possível novo contato, tá? Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa definir. A gente, talvez, não faça proteção definitiva. E só para definir as questões da reinfecção, então eu tenho que ter mais de 90 dias do primeiro evento. Teoricamente, eu preciso ter o RT-PCR positivo nas duas situações e, idealmente, um RT-PCR negativo depois da primeira. E eu preciso fazer o sequenciamento genético das duas amostras. Ou seja, eu preciso saber se esse vírus que me acometeu lá em julho, 4 meses depois, foi o mesmo vírus. Até para a gente definir se foi uma reativação daquele mesmo vírus ou se foi uma reinfecção. Será que foi outro vírus que me acometeu? Então, é muito importante que a gente faça o RT-PCR num local em que a gente consiga fazer essa análise comparativa genética. Então, isso é muito importante e é o que eu peço para vocês. A gente precisa guardar essas amostras para a gente fazer análise comparativa genética desse vírus da primeira, da segunda e, se Deus quiser, não mais, para quem tiver suspeita de reinfecção. Mas a reinfecção é frequente? Não, até agora não. Tem vários casos relatados no mundo todo. Para definir reinfecção, como eu falei para vocês, precisa ter esses 3 critérios. Eu, até agora, não defini, porque eu não fiz o sequenciamento genético dos 2 vírus ainda, mas o que me gera a preocupação foram 4 meses depois, já que a gente entende que acima de 90 dias isso pode ser uma nova infecção, principalmente naqueles indivíduos que não fizeram imunidade humoral. A gente não está conseguindo medir ainda o TCD8, né, e os linfócitos T de uma forma geral, para saber se a imunidade celular
ficou sustentada. Então, como a gente não consegue fazer isso, a gente fica realmente ainda mais suscetível. Por isso, gente, que eu queria reforçar para vocês que o mais importante de tudo é continuar se protegendo, mesmo que já tenha ficado doente. Por quê? Porque eu preciso contar para vocês os casos que eu tenho acompanhado de suspeita de reinfecção. Inicialmente, lá atrás, em agosto, eu vi 2 casos de reativação. Um mês depois, 2 pacientes minhas fizeram RT-PCR positivo novamente com síndrome clínica nova. Síndrome clínica mais branda, mas elas fizeram síndrome clínica de novo, um mês depois. E a gente considerou como reativação. Mas também colocamos uma das amostras que já tinham coletado inicialmente para análise. Bom, e desde, eu acho que foi um pouco antes de novamente eu ficar doente, eu atendi um casal que eu já tinha atendido em junho com RT-PCR do dia 17 de junho positivo. Então eles dois tiveram RT-PCR positivo lá em julho, já 17 de junho, e do dia 13 de novembro, um pouco antes de eu ficar doente, eles repositivaram, então ficou novamente positivo o RT-PCR, e aí aquele alerta me acendeu para uma possível reinfecção. Nesse casal, eu já tinha atendido na semana anterior um paciente que eu também atendi em agosto, mas esse paciente ele ficou com RT-PCR positivo em 17 de agosto e em 24 de outubro ele novamente reativou o RT-PCR. Então, ele não contaria como reinfecção pelo prazo, porque ele tem menos de 90 dias. Então, pode ter sido, nesse caso, uma reativação. Mas nesse casal, eles tinham de junho até novembro, um período bastante grande, e os dois fizeram uma síndrome clínica bem branda na primeira infecção. E agora, mas fizeram tosse, fizeram síndrome respiratória leve, uma síndrome gripal. E aí, agora, em novembro, na segunda semana de novembro, eles fizeram lesão pulmonar, com 5% ela de acometimento pulmonar e ele 20% de acometimento pulmonar. Então a forma agora foi uma forma mais expressiva de doença, numa segunda oportunidade, né, assim, numa segunda infecção que eles tiveram, porque foi praticamente 5 meses depois. Em seguida, eu atendi uma paciente minha, que já é minha paciente há muito tempo, cuido dela, do filho, bom, da família, cuidei da família dela praticamente toda na primeira infecção. Os pais moram no Rio, a gente ficou bem próximo, né, porque da Covid a gente fica muito próximo dos pacientes. E aí, essa paciente minha que tem asma, ela fez uma infecção inicial que foi teoricamente mais branda, ela ficou positiva em 6 de julho, um pouco antes também da minha infecção lá em julho. E aí agora, há 3 semanas atrás, ela novamente positiva, ou seja, mais do que 90 dias depois, e ela faz uma síndrome clínica muito mais exuberante, com acometimento pulmonar muito expressivo, de praticamente 60% a 70% de acometimento. A gente precisou interná-la, ela ficou alguns dias internada e ficou muito bem, até porque muito bem acompanhada também pela rotina da UTI, e foi um sucesso o tratamento. A gente teve que fazer uma substância diferente, que é uma substância que a gente já tem usado desde março, abril por aqui, mas é uma substância que a gente só faz no paciente internado, e ela evoluiu muito bem no dia seguinte. Ela já me ligou e falou: parece que eu sou outra. Eu falei: você é outra, pode confiar nisso. E aí a evolução dela foi muito legal, e ela ficou muito bem, ela teve alta já está em casa, essa semana eu já cuidei, né? A gente já conversou, e ela está muito bem, graças a Deus. Mas a primeira doença dela lá no dia 6 de julho foi uma exacerbação da asma, e agora novamente uma exacerbação da asma, mas de forma muito mais expressiva, com um acometimento pulmonar bastante grande. Então foi uma outra paciente com mais de 4 meses de doença. A gente vai tentar sequenciar geneticamente todas essas amostras. E essa semana, dia 9/12, eu atendi um paciente que também já é um amigo, que fez infecção no dia 22 de junho e com RT-PCR positivo naquele momento. Ele ficou hiper bem,
fazendo atividade física bem e tudo tranquilo, não ficou com nenhuma clínica no pós-Covid. E aí agora, semana passada, ele voltou a ter sintomas também mais brandos, inicialmente, e no dia 9/12, então ele tinha um RT-PCR do dia 22 de junho e agora 9/12, novamente positivo, praticamente mais do que 5 meses depois, com um novo RT-PCR positivo. Ou seja, pelo menos 6 casos a contar comigo, com RT-PCR novamente positivo, a princípio depois de 90 dias de doença inicial. Os relatos que a gente tem visto, e essa semana saiu a primeira confirmação. Por quê? Porque obedece os 3 critérios de reinfecção que eu coloquei para vocês, mais 90 dias, RT-PCR positivos com negativação no segundo colhido, para dizer que o paciente deixou de ter RT-PCR com excreção longa, e o estudo genético com vírus diferentes, com vírus com características pouco diferentes entre eles, mostrando que o primeiro caso foi de uma médica do Rio Grande do Norte, no Brasil, confirmando reinfecção, mas lá mesmo no Rio Grande do Norte tem mais 5 casos em análise para possível reinfecção. E o que a gente entende é que isso realmente vai estourar, que isso realmente pode acontecer, principalmente naqueles indivíduos que fizeram forma mais branda de doença e que não ficaram com positividade, principalmente no IgG, e principalmente se eles não tiveram o IgG positivo. E aí, o que a gente sabe é que aqueles indivíduos que ficam com mais RT-PCR positivo, o RT-PCR persistentemente positivo, são geralmente indivíduos mais jovens com uma doença inicial mais longa. Esses, teoricamente, ficarão com RT-PCR por mais tempo positivo, E aí eles podem ficar, em média, até 35 dias positivos. Por isso que a gente precisa desse prazo, que a gente está colocando acima de 90 dias, que é o que os estudos e as agências de controle têm colocado. Ao mesmo tempo, a doença mais grave, o menor nível de linfócitos e algumas outras, e a diabetes, por exemplo, elas podem diminuir esse tempo de excreção. Então, essas, pelo menos nessa análise feita por um grande estudo também, foi o que mostrou. E o que a gente também sabe é que a capacidade de reinfecção, e isso foi uma pergunta bastante feita para mim, assim, desde semana passada, quando eu fiz aquela enquete com vocês nos stories, foi que será que a capacidade de reinfecção, ou será que esse vírus causando reinfecção, isso inviabilizará a vacina? Então, teoricamente, não. Provavelmente, o que talvez aconteça com alguns indivíduos, ou talvez com todos, é um número de doses mais repetida. Então, talvez essa vacina ela precise ser repetida a cada 6 meses ou a cada ano. Então, talvez seja isso que possa acontecer com a evolução. E aí, o que a gente também sabe, e que foi publicado também na Nature, no final de outubro, foi um estudo mostrando que aqueles indivíduos que fizeram, na verdade, uma observação, foi um estudo longitudinal, e o que se observou nesses indivíduos foi que acontece o declínio de anticorpos neutralizantes após 3 meses de infecção. Então, esses indivíduos eles podem sim ter redução do nível de anticorpos, e aí talvez isso seja importante, tanto numa possível reinfecção e também numa revacinação regular, assim como acontece com a gripe pela influenza. A gente precisa revacinar todo ano, até porque tem modificação de cepas, até porque tem os reajustes genéticos dos vírus e as mutações, então isso talvez também aconteça conosco. Numa live dessa semana, a gente conversou com o professor Rodrigo do NUPEM e ele pôde explicar muito sobre isso. Então, quem não assistiu, assiste, porque assim, foi um conteúdo muito rico e o professor Rodrigo deu uma aula assim, do que está sendo visto e dos 4 diferentes desenhos genéticos que já estão por aqui, na nossa região, e que isso sim talvez possa justificar uma maior chance de reinfecção, principalmente naquele indivíduo que não fez imunidade mais duradoura e mais consistente contra o SARS-CoV-2 na primeira infecção. E um outro artigo também que mostrou, também do Nature, mas esse de início de novembro, mostrou que
os anticorpos neutralizantes, eles têm a ver com a gravidade da doença. Ou seja, não é nenhum outro fator, teoricamente, nem sexo, nem idade, que vai dizer o quanto de anticorpo neutralizante que eu vou ficar. Teoricamente, o que vai dizer o quanto de anticorpo neutralizante que eu vou ficar é o quão grave foi a minha doença. Então, esse estudo, publicado no início de novembro, mostrou que a duração da doença é 3,5 vezes maior nesses indivíduos que fizeram imunidade mais robusta, e aí esses indivíduos ficaram com doença 30 dias, em média 35 dias pelo que o artigo colocou. E esses indivíduos, praticamente 100% têm anticorpos. Ou seja, quem faz forma grave e fica por mais tempo doente, esse indivíduo vai fazer anticorpo certamente. 100% nessa análise foi demonstrada que saíam com anticorpos neutralizantes. Ao mesmo tempo, doença moderada, 90% fez anticorpos neutralizantes nesse estudo. Ou seja, doença leve ou assintomáticos, o percentual pode ser maior. Um outro estudo, que eu já tinha lido há mais tempo, ele colocava que 10 a 15% das pessoas não farão sorologia positiva, não farão anticorpos. E provavelmente a maior quantidade dessas pessoas serão pessoas que fizeram como eu, na primeira vez, uma forma oligossintomática, uma forma com poucos sintomas, com duração de doença de 3 dias. A Michelle fez duração de doença por 10 dias, eu fiz duração de doença por 3 dias. Então, indiscutivelmente, isso conta. O tempo de duração da doença, a doença grave, ela dura em média 30 dias. Na doença grave, que o paciente precisa internar, então 20 dias, 30 dias, o doente faz uma forma muito mais expressiva, clínica, muito maior gravidade. Então, eu acho que isso que faz com que a gente se preocupe. E uma grande discussão bem interessante também, e aí isso também está publicado na Nature, uma preocupação quando surgiu o primeiro caso de possível reinfecção em Hong Kong, de os cientistas descreverem uma preocupação que o primeiro caso fez uma forma oligossintomática na segunda manifestação, né, de infecção, com RT-PCR positivo de novo, com teste genético alterado, né? Então, assim, obedecendo os critérios de reinfecção corretos, mas logo em seguida saiu uma reinfecção publicada americana, mostrando que nessa segunda reinfecção publicada nos artigos, essa doente teria ficado pior do que na primeira vez. Por quê? Porque inicialmente surgiu um certo otimismo. Poxa, as pessoas vão fazer reinfecção, podem fazer reinfecção se não ficarem com anticorpos, mas farão formas mais brandas, mas não necessariamente. Então, o que hoje a gente já sabe que algumas pessoas fazem formas piores, algumas pessoas fazem formas melhores. E aí esses cientistas lá discutindo sobre isso, eles até colocavam um mecanismo que seria um mecanismo de aprimoramento ou de realce viral, em que esse vírus, na presença de algum grau de imunidade inicial, eles poderiam inclusive fazer uma forma mais grave de doença depois da exposição inicial. Isso já acontece com alguns vírus descritos, e isso, o SARS-CoV-2 seria mais um vírus que poderia sim, numa segunda manifestação, num segundo contato, fazer forma mais grave de doença. Então, só para vocês entenderem que a reinfecção ela pode acontecer sim, e ela pode ser mais leve, e ela pode ser mais grave, e aí isso vai depender de uma série de fatores, e aí é isso que eu queria passar para vocês com relação aos estudos que foram mais recém-publicados. É claro que tem muita coisa ainda sendo discutida, mas eu queria tentar discutir um pouco das perguntas que foram colocadas aqui. Tem bastante gente perguntando, então eu vou tentar responder algumas questões e eu vou voltar lá para cima, só para poder ver se eu consigo ajudar vocês em algumas dúvidas, né? Me coloco à disposição, pode colocar as dúvidas aí, as perguntas, gente, fiquem à vontade, porque eu falo pra caramba e vocês podem ficar muito à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. E se eu souber responder, responderei. Então, algumas pessoas sim, Larissa, podem ficar transmitindo o vírus por mais tempo. A gente não sabe se esses vírus
nesse indivíduo que persistentemente mantém o RT-PCR positivo são contaminantes, são capazes de infectar e de replicar em outras células, né, num outro indivíduo, mas alguns estudos têm mostrado que isso sim pode acontecer numa escala bem pequena, graças a Deus, mas isso sim pode acontecer. Então essas pessoas, Wanda, precisam realmente ficar em isolamento por mais tempo. Quando a gente faz a adequação para o RT-PCR de controle, essas pessoas precisam ficar por mais tempo isoladas, tá? Então isso é o que a gente faz. Mas tem obrigação de fazer o RT-PCR de controle? A gente hoje vive ainda um problema de quantidade de exames. É claro que idealmente algumas populações precisam refazer o RT-PCR para controle de negatividade, né? Assim, então positivo antes, até negativo você está liberado do isolamento. Isso já está bem definido na literatura médica. Mas se todo mundo quiser fazer RT-PCR de controle, também talvez não caiba. Por quê? Porque as pessoas realmente não estão conseguindo ter acesso ao RT-PCR. Então não é todo mundo que tem acesso. Se a gente for fazer controle de todo mundo, talvez complique. Porque talvez as pessoas que precisem de um diagnóstico inicial não consigam fazer. Então, meu filho tem alergia respiratória, ele entra no grupo de risco? Uma pergunta da Graziella. Então, Graziella, sim, a doença respiratória, ela entra no grupo de risco, mas principalmente aqueles indivíduos que têm formas mais graves de doença. Né? O asmático persistente, aquele asmático que tem mais sintomas que persistem. O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele entra no grupo de risco, né? O bronquítico crônico, o enfisematoso, o tabagista entra no grupo de risco. Então a gente reconhece pelo Ministério da Saúde que é grupo de risco sim. O que eu presenciei, assim, um número enorme de pacientes que eu atendi e acompanhei até agora, foi que os indivíduos com asma, e principalmente as crianças, elas não complicaram. Eu não tive nenhuma criança que complicou, atendi algumas crianças com Covid e não tive nenhuma criança que complicou, graças a Deus. A gente sabe que as crianças respondem bem, a gente sabe que a positividade, inclusive, dos anticorpos, ela talvez seja maior nas crianças. A gente ainda não tem essa resposta definitiva, mas eu tenho visto uma resposta imunológica sensacional após o RT-PCR positivo nas crianças. Praticamente todas as crianças que eu vi fizeram sorologia, conversão da sorologia. Então, eu acho que crianças a gente realmente não tem visto graves. Agora, se é um asmático adulto mais grave, que usa medicação contínua, esse paciente precisa ser vigiado, apesar de também não ter presenciado. E aí, como eu falei, essa paciente que eu contei para vocês, uma paciente que já é minha paciente há muito tempo, foi a primeira paciente com asma que é minha, né, e que eu precisei internar. Então, fez uma forma grave, ficou muito bem, mas eu realmente não tenho visto a asma como um fator de gravidade tão expressivo, tá? Então, a Camille falando, meu pai está já há 37 dias e é assintomático. Então, algumas pessoas podem ficar realmente com RT-PCR positivo e assintomático totalmente. Por isso que em alguns indivíduos é interessante que se faça, e aí conversa com o médico, né, que cuidou de vocês, ou que vem cuidando, para saber se vocês fazem parte do grupo que precisa ter o RT-PCR de controle negativo depois da infecção. Então, se as pessoas não sabem, como a Gisele está falando, essas pessoas devem ficar em isolamento, com certeza. Né? Por quê? Porque elas podem, teoricamente, num nível menor, mas elas podem ainda transmitir. Raquel, e se o IgM for positivo? Né? Na verdade, a gente sabe que o IgM, principalmente se for feito na imunocromatografia, que é aquele teste rápido feito para avaliação epidemiológica, que até foi feito por aqui em Macaé também, na nossa região foi muito usado, é um teste muito interessante para essa análise estatística epidemiológica. Mas ele não serve para diagnóstico, de certa forma, individualizado. Por quê? Porque, primeiro, esse imunocromatográfico tem muito erro, tem muito falso positivo, muito falso negativo, então realmente a gente não utiliza o exame de sangue, gente. Eu tenho visto muito isso também. E uma outra pergunta que foi feita várias vezes para mim na semana passada, eu vou aproveitar para responder aqui. O teste que tem que ser feito para diagnóstico, por favor, é o teste do nariz. É a avaliação através do RT-PCR, que é essa reação de cadeia de polimerase, para a gente pesquisar o material genético do vírus na nossa via aérea. Esse é o teste ideal. Ele pode, sim, de certa forma, ser
também usado, né, auxiliado pelo teste do antígeno, que é um teste rápido e que tem uma sensibilidade boa e uma especificidade também boa, mas o teste padrão ouro, que fique muito claro, não é o exame de sangue, principalmente na primeira semana, que não vai dar positivo, provavelmente. O exame de sangue ele só vai dar positivo depois da segunda semana, idealmente depois do 15º dia. Eu já falei isso várias vezes aqui e estou repetindo porque o que eu já vi acontecer, e várias pessoas colocaram isso para mim, foi que fez o exame de sangue, deu negativo, voltou para a rua. Não pode, tem que fazer o RT-PCR. O RT-PCR é o teste diagnóstico mais correto e já tem laboratórios em Macaé liberando esses resultados de forma bastante rápida através de alguns métodos que são extremamente confiáveis e interessantes. Então, procurem, porque tem laboratórios com excelente padrão técnico também fazendo, tanto a nível particular quanto a nível público. A gente sabe que lá no CTC o atendimento e toda a rede de cuidado é sensacional também, principalmente junto do NUPEM, porque o NUPEM tem feito todos esses testes, essas análises, então os técnicos coletam o RT-PCR lá no CTC e encaminham para o NUPEM para análise. Então, assim, não percam isso, porque a gente em Macaé foi muito presenteado por tudo isso que aconteceu até agora. Por essa equipe toda que tem trabalhado brilhantemente, e aí a Secretaria de Saúde, a UFRJ, tanto o Grupo Covid, que é um grupo sensacional de uma agenda hiper rica de cuidado, né, junto do NUPEM. Então, assim, a universidade e a prefeitura conduziram de uma forma belíssima várias questões, até mesmo o diagnóstico através desses métodos e também da sorologia e do antígeno que o NUPEM também já tem desenvolvido. Aí a Janine me pergunta, e quando dá um falso negativo, tive todos os sintomas e fiquei com sequelas, né? Fiquei mais asmática. Então, o que é importante? É importante, primeiro, se o RT-PCR é negativo e a suspeita clínica é maior, talvez repetir o RT-PCR logo, porque a gente pode entrar na fase da janela da negatividade do RT-PCR. Lembrem, gente, a gente já falou sobre isso também, tem algumas lives sobre isso que eu coloquei para vocês. O RT-PCR idealmente tem que ser coletado do 3º dia ao 8º dia de doença. Então é muito importante que a gente observe essa janela de coleta para a gente conseguir fazer diagnóstico. Tem algum indício de reativação em assintomáticos testados? Felipe que perguntou. Então, teoricamente, o que a gente precisa avaliar se você é assintomático, mas você, de certa forma, depois de algum tempo, começa a apresentar sintoma clínico, é muito importante avaliar de novo. É muito importante rever, porque pode ser que você esteja reativando, principalmente se eu não tenho o RT-PCR negativo seu. Então, eu acho que é importante ficar vigiando. A Adriana está perguntando, após os 14 dias já pode ter contato com outras pessoas? Sim. Então, o que a gente sabe hoje, o que a gente tem feito o indivíduo assintomático ele pode ser liberado depois de 10 dias, e o indivíduo sintomático, o ideal é que a gente obedeça ainda. E aí é o que eu tenho feito, pedindo para que os indivíduos façam 10 dias de isolamento e mais 3 dias sem sintoma, pelo menos. Então, isso confere maior proteção e menor chance de transmissibilidade. Então, Lilian, caramba, Gleison, graças a Deus você está bem. Saudade de vocês aí da UFRJ, saudade de vocês do HU. Então, uma outra pergunta aqui, a Janine perguntando, existe febre externa? Não, gente, é febre ou não é febre. O que existe, sim, semiologicamente, é uma definição de que a febre seria considerada acima de 37,8. Só que a gente já presenciou nesses meses todos da Covid que o SARS-CoV-2 ele não faz febre alta. Então, na infecção pelo SARS-CoV-2, quando a temperatura é acima de 37, ela precisa ser anotada. Então, a febrícula que a gente chamava antes de 37,0 a 37,7, né, acima de 37,8 já seria febre, a gente já precisa ter atenção. Então, a febre, de novo, é um marcador principal do ponto de vista clínico. A manutenção da febre é um marcador importante, então é muito importante que vocês vigiem isso. Existe febre interna e febre externa? Não, esqueçam esse termo, é um termo totalmente errado, tá? Então o que existe é presença de temperatura axilar, que é o que se faz no Brasil, medida com acima de 37, mostrando sim
positividade para essa hipertermia, para essa elevação. Lembrando que a gente descreve febre muito como síndrome febril, né? Então, aquele indivíduo que tem mal-estar, dor no corpo, hipertermia associada, junto com essa síndrome, esses sintomas associados à febre. Às vezes, esses indivíduos não fazem essa síndrome febril antes de 37,7, tá? Então, a Lene Michele falando hoje, acredito que todos terão, pois é um vírus que muitos ainda não têm anticorpos, sim. Por isso que é muito importante a gente continuar se protegendo muito. Lorena, em Macaé, vários locais, como eu já falei, já fazem o RT-PCR, vários laboratórios tecnicamente muito bem representados, com uma metodologia muito interessante, já fazem na rede pública e na rede privada. Então, assim, se tem suspeita clínica, é importante fazer o RT-PCR e, claro, uma avaliação. O que eu queria pedir para vocês, uma colega médica, a gente conversando essa semana, ela falou, Gleison, não deixe de falar isso na live. O que a gente está vendo é muita gente correndo para o laboratório, fazendo exame de sangue à torto e à direito o tempo inteiro, sem saber qual é o teste ideal e correto. Isso está acontecendo muito. E aí faz o exame de sangue, dá negativo, volta para a rua e continua transmitindo. Tem que fazer análise clínica. Precisa fazer análise com o seu profissional de saúde de confiança. Não tem como não fazer uma avaliação médica. É impossível isso. Então, se você tem suspeita clínica da Covid, faça uma avaliação médica logo. Não espere. Esqueçam aquela história inicial de que eu tenho que esperar ter falta de ar para procurar médico. Esqueçam. Isso foi um erro grotesco feito lá atrás. O que a gente sabe hoje é que se você tem suspeita de síndrome clínica viral, e eu estou falando de diarreia, estou falando de dor de cabeça, estou falando de nariz entupido, estou falando de espirro, eu estou falando de qualquer sintoma, respiratório principalmente, mas a gente sabe que na Covid os sintomas neurológicos podem acontecer, os sintomas respiratórios, os sintomas gastrointestinais também podem acontecer isoladamente ou junto. Então é importante que busque isso, tá? Então, muita gente falando onde que fez o exame, os laboratórios em Macaé realmente, muitos têm liberado no mesmo dia, isso é muito legal. Então, assim, minha gratidão a toda a prontidão dessas equipes de laboratórios, tanto públicos quanto privados, que têm feito um trabalho sensacional na cidade. E aí, Carla está perguntando, mas se apresentar sintomas e o PCR for negativo? Primeiro, analisa a sua janela, quando que você colheu. Estuda exatamente qual foi o D1 do sintoma. É muito importante que quem ficar doente aí vigie o primeiro dia de sintoma. Qual foi o meu primeiro dia de sintoma? O primeiro dia de sintoma foi dia 5 de dezembro. Anote isso. Qual foi o sintoma? Anote isso. Anote os sintomas diários. Primeiro dia eu tive tosse, segundo dia eu tive tosse, febre, terceiro dia eu tive tosse, febre, falta de ar, ou seja, anotem isso. Isso é muito importante para quem vai cuidar de vocês. O RT-PCR não é o mesmo que o PCR normal, Janine. O PCR é o exame de sangue chamado proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, secretada geralmente pelo fígado, pelo tecido hepático, que secreta isso em resposta a um processo inflamatório induzido pelas nossas células inflamatórias e pelo nosso sistema imunológico. Isso é o PCR. O PCR ele serve para fazer análise de uma série de questões inflamatórias, infecciosas, e o PCR alto ele significa proteína C reativa alta, que demonstra processo inflamatório ativo, tá? Que se eleva a infecções virais, bacterianas e uma série de outras reações inflamatórias. Doenças autoimunes podem elevar, dependendo do risco, ou melhor, do perfil inflamatório que você tem naquele momento, tá? Ele é bem sensível e pouco específico, então ele vai aumentar em qualquer coisa e não necessariamente o PCR no sangue vai dizer que você tem doença grave, porque você pode ter outra doença, inclusive. Ele não é específico para a COVID. O RT-PCR é a análise do suave nasal, do esfregaço nasal, da via aérea para identificar o vírus. O senhor acredita que toda a população, Adeilton perguntando, toda a população deve ser contaminada por esse vírus? Eu conheço pessoas que tiveram toda a proteção e cuidado e foram infectadas. Adeilton, eu também tenho visto isso. Vários pacientes que não saíram de casa, que estão dentro de casa e ficaram infectados. Sim, eu acredito que todos temos risco de fazer infecção e alguns talvez 2 infecções, talvez 3, não sei. Mas eu acho que todo mundo está em risco, mesmo quem já teve doente. Então isso pode acontecer. Nesse caso, eu que já tive, tenho que fazer um exame para eu saber se estou com imunidade ainda.
Então, Elizabeth, né, assim, é legal você conversar com o seu médico. Não vá no laboratório e faça um exame qualquer. Precisa saber qual o exame. Tem pelo menos 4 técnicas diferentes de exames laboratoriais de sorologia. Tem algumas técnicas ruins. Por exemplo, eu considero o imunocromatográfico, por não ser quantitativo, por ter muito falso positivo e negativo, um método bom para as questões epidemiológicas, mas ruim para a avaliação individual do indivíduo, porque ele não dá quantificação de anticorpos, ele não quantifica neutralizante e, teoricamente, até agora, quase nenhum teste quantifica o neutralizante, né? Então, a gente tem que esperar, porque certamente a gente vai receber por aqui também essa pesquisa de anticorpos neutralizantes em breve, e aí esse é um exame bem legal de fazer para saber se você tem anticorpos neutralizantes ou não. Todo mundo pode pegar a doença, certamente, Érica. Me assusta um pouco o relato de que você teve segunda infecção, mesmo com as medidas de cuidado. Você atribui isso ao seu contato com pacientes? Felipe, eu acho que tudo pode acontecer. Eu peguei de alguém, mas não preciso nem saber de quem, porque, na verdade, o que é muito importante é que eu não passe para ninguém. Então, assim, claro que o profissional de saúde tem muito mais risco. Eu atendo na prefeitura, atendo no consultório, então a gente tem mais risco. O que eu tenho feito realmente é que a COVID, eu tento fazer todas as consultas por telemedicina, e é o que eu tenho feito desde março. Eu comecei a atender dia 24 de março e tenho feito muitas consultas por telemedicina. Já foi um número bastante grande de pacientes analisados e avaliados por mim. Então, realmente, pode acontecer com qualquer um. A primeira vez, provavelmente eu peguei em casa, mas agora eu acho que eu peguei trabalhando, possivelmente, mas não consigo te dizer isso. Mas eu acho que o profissional de saúde ele tem mais risco, isso já está estabelecido, né? Todo mundo assustado. Não tem que ficar assustado, gente. Tem que se proteger, né, Dani? Eu acho que a gente precisa se proteger, precisa ficar mais atento a tudo. Por quê? Porque a gente está suscetível sim, mesmo talvez quem já tenha tido, principalmente formas leves, né, e mais talvez até moderadas da doença. Geraldinho perguntando aqui, meu amigo, você acha que o estresse pode ser uma porta? Certamente, certamente. Eu contei isso para um amigo que eu venho cuidando da família, que talvez o fato de ter ficado muito preocupado com tudo que estava acontecendo. Eu atendo muita gente e naquele momento na semana anterior que eu fiquei doente novamente, eu atendi muita gente e isso me preocupou muito porque eu atendi muitos pacientes graves e certamente eu acho que essa preocupação, o estresse, a angústia, né, da reinfecção também, porque na semana anterior eu estava experimentando os 3 primeiros pacientes meus com possível reinfecção. E a gente também não pode focar muito no problema, né? A gente precisa entender e aprender que a gente tem que focar nas soluções. Porque quando a gente foca no problema, a gente desenvolve o problema, né? A gente acaba criando aquele ambiente para desenvolver. E certamente eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que hoje eu não penso mais em reinfecção. Porque eu estava tão preocupado com reinfecção naquele momento, pelos 3 pacientes que eu tinha visto naquela semana anterior, que a reinfecção chegou para mim, né? Assim, provavelmente. É claro que não foi só isso, eu tive contato com o vírus, eu tive muita preocupação e tenho muita preocupação com todo mundo que eu atendo, então realmente eu fico muito apreensivo com cada caso que eu atendo. Eu acho que é a minha forma de ser e eu até peço perdão para quando eu não consigo ser o que as pessoas pensam ou acham que eu preciso ser, porque a gente também erra muito, então humildemente eu peço perdão se eu não conduzi, né, assim, ou se eu não agradei todo mundo, porque realmente a gente às vezes não consegue agradar todo mundo o tempo inteiro. Principalmente quando a gente está um pouco mais sensibilizado, e os profissionais de saúde hoje estão muito mais sensibilizados, a gente precisa entender isso, é um momento muito difícil para os profissionais de saúde. Então, eu acho que tudo isso conta. Ana Carla perguntando, o que você acha da vacina, Gleison? A gente vai fazer uma live de vacina, tá, Ana? Então, assim, eu vou falar bastante disso. Eu acho que é uma resposta que vai vir com o tempo, principalmente na fase 4. A fase 4 já está acontecendo em alguns locais, porque a fase 4 é quando realmente a gente começa a vacinar milhares de pessoas, muito mais do que 43 mil, como a gente viu nos estudos que eu publiquei essa semana para vocês. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A Thay Braz falando, por favor, explica mais uma vez sobre IgM e IgG. IgG, então, teoricamente, é o meu anticorpo que vai valer, porque é um anticorpo de defesa, é um anticorpo que talvez tenha um percentual de neutralizantes, ou seja, aquela imunoglobulina que vai ter um potencial maior de proteção, talvez duradouro ou não, a gente ainda não sabe.
Como esse estudo da Nature mostrou que talvez 3 meses depois os neutralizantes caiam, mas seria subclasse GG sempre interessante. O GM é importante? Teoricamente, não. O GM ele aparece mais precocemente, geralmente, mas na COVID, às vezes o IgG aparece e o GM não. Às vezes o GM aparece rapidamente e some, e aí não aparece IgG. Mas geralmente a evolução natural de uma doença infecciosa é que você faça IgM e depois você faça IgG. A COVID que veio confundir a nossa cabeça. Mas os anticorpos importantes seriam a da classe IgG e principalmente os neutralizantes, ou seja, aqueles que conseguem trabalhar para nos proteger. Eu acho que se o paciente está positivando há 37 dias, Camille, precisa reavaliar, né? Assim, conversa com o médico que atendeu para poder reavaliar isso, porque é um persistente, né? É um escritor persistente do vírus. E aí é importante até mesmo o estudo do genoma viral, tá? É importante essa amostra seguir para a universidade para fazer a amostra, para fazer o estudo genético desse vírus, né? Porque eu acho que é legal sim, pode ser uma cepa diferente. Acho que vale a pena, tá? Existe possibilidade de alguém não ser infectado mesmo exposto ao vírus? Certamente. Muita gente acaba sendo exposto e certamente não fará doença, né? Talvez fará só infecção, fará forma assintomática. Então, cada um é um, depende da resposta do antígeno, depende da resposta do vírus no meu corpo e depende do hospedeiro, depende de como que eu vou reagir a essa infecção. Então, trabalhar a imunidade a partir da diminuição do estresse, do sono, da alimentação, Geraldinho, sensacional, assim. A gente sabe, eu falei já isso em algumas slides de imunidade, que uma noite de privação do sono já impacta na imunidade celular da gente. Então, é muito importante que o sono seja mantido de forma boa. Cuidar do sono é fundamental. Então, mais algumas perguntas aqui. Eu estou sentindo um desconforto no pulmão e na garganta ardendo. Tive contato com uma pessoa com Covid. Será que estou? André, pode ser que sim. Precisa avaliar. Se você teve contato recente, a gente também sabe que as pessoas ficarão doentes, 75% dos casos ficarão doentes depois de até 7 dias do contato com o doente, né? Então, se eu tive contato com um paciente, mas já tem 15 dias, a chance de ficar doente é bem menor. A gente sabe que o período de incubação do vírus, da COVID, ela acontece de 2 a 14 dias em média. A gente sabe que esses indivíduos eles poderão ficar doentes, então, correspondendo a esse dia, né, esse período, mas a gente também reconhece, baseado nesse estudo que saiu recentemente, que 75% das pessoas ficarão doentes, ou seja, serão infectadas até 7 dias do contato com essa pessoa doente, tá? Então, acho que é muito, muito importante. Minha paciente aí falando, obrigado, eu que agradeço demais a confiança que vocês depositam no meu trabalho. Muito obrigado. Então, reativação, Vanus, é diferente de reinfecção, sim, tá? Esse é um conceito diferente. Então assim, ó, a Fabiana falando aqui de um sintoma talvez que ela tenha reapresentado. E como saber se foi reativação ou reinfecção? Com esses critérios, né, Fabiana? Assim, a gente teria que talvez fazer uma análise genética do vírus para saber se foi o mesmo ou não. E principalmente ter o seu RT-PCR agora positivo novamente. Isso a gente não pode deixar, né, assim, de monitorar. E também fazer a sorologia de todo mundo, né? Isso é bem importante, mas a gente vai fazer isso de todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu estou atendendo, gente, sempre online, tá? Então, assim, preferentemente, atendo presencialmente também, mas a Covid, principalmente, eu tenho tentado fazer isso online. São quase 59 minutos de live, tem muita pergunta ainda, eu prometo a vocês que eu vou tentar responder. O IgG só é consistente quando a gente consegue fazer a análise que eu expliquei para vocês, que é essa análise que ainda não está disponível nos laboratórios. Quando tiver essa análise disponível no laboratório, eu falo para vocês, que é quando a gente vai conseguir identificar o IgG através de uma testagem que a gente consegue fazer para saber qual é o neutralizante, né, qual é o anticorpo, o IgG, que é realmente eficaz. Então eu aviso a vocês, prometo assim que a gente tiver isso por aqui, tá? Tem muita coisa, muita pergunta ainda. Eu acho que eu não vou conseguir, eu preciso salvar a live. Peço perdão a vocês, a gente vai reativar as lives porque eu acho que é muito importante que vocês que ficaram por aqui até agora repassem para as pessoas que vocês conhecem. Repassem que o perigo de infecção existe e é bastante forte. Repassem pelo perigo de reinfecção que também ainda existe. Que talvez não seja para todo mundo, tomara que muita gente, e a gente acredita nisso, que muita gente fica com imunidade, não sei por quanto tempo,
mas imunidade que protege. Tomara que fique, tomara que todos vocês que tenham tido tenham o IgG cheio e cheio de neutralizante, é o que eu torço e peço a Deus, mas realmente a gente não consegue dizer isso com segurança, principalmente ainda não tendo o exame do RT-PCR, do IgG com essa representatividade de ser eficaz, tá? Então, gente, agradeço demais a vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês, foram mais de 200 pessoas o tempo inteiro comigo aqui. Um excelente domingo, fiquem com Deus, se cuidem, continuem usando máscara, não tirem a máscara para falar, para espirrar e para tossir, a máscara é para ser usada o tempo inteiro, exceto quando vocês forem comer ou beber alguma coisa. Saiam de máscara, se protejam, fiquem com Deus.